E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar um pouco de Vasco da Gama, né? Teve jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Cuiabá e vamos falar do empate do Corinthians, recebeu o Racing, jogo válido pela Sul-Americana e terminou em empate. Dia de muita chuva ali na região da Neoquímica Arena, cara, e é impressionante, assim, primeiro destaque, né? Primeiro destaque, é impressionante como assim, um estádio bem planejado, né? Cara, não vou entrar no mérito da dívida. Né? Tem os rivais podem tirar sarro, dívida aqui. Assim, como um estádio bem planejado, um gramado bem cuidado, você vê a diferença que faz. Em alguns campos, na maioria dos campos do nosso país, até de equipes da Série A, uma chuva dessa, cara, seria poça pra lá, poça pra cá, bola que não corre. Ia ser um jogo, uma loucura, né? Mas esse jogo, estava muito rápido o jogo. Jogo frenético para aquela quantidade de água que estava caindo. Jogo frenético, em altíssima frequência. O Corinthians acabou, saiu perdendo, acabou virando e no final tomou um empate. No final não, começo do segundo tempo. Aí buscou, teve oportunidades, enfim. A gente vai falar um pouco mais. Já vamos começar, né? Vamos começar com o destaque. E a gente finaliza com uma homenagem ao Maguila, nosso pugilista, peso pesado. A gente tradicionalmente costuma deixar aqui a nossa homenagem a alguns personagens. A gente não consegue falar de tudo que acontece, mas eu, pelo menos, acho que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ver o Maguila, da nova geração, pelo menos. E eu não sou aí, não tenho muita idade, né? Não tenho muita idade para ter visto o Maguila no auge, né? Mas vi o Maguila. Vi o Maguila lutar, era uma irreverência, né? Uma reverência. Os americanos têm o Mike Tyson, nós temos o Maguila. E não dá, obviamente, não dá para equiparar os dois personagens, mas a gente teve, né, o nosso campeão mundial aí. Então, vamos finalizar com a homenagem ao Maguila. Bom, iniciando pelo Corinthians, né? Vamos lá. Cara, assim, última vez que eu falei do Corinthians, eu vou manter aquilo que eu falei do Corinthians da última vez. Eu vou manter o que eu já tinha falado. O Corinthians, para mim, é uma bagunça. Taticamente falando, essa equipe não existe. Essa equipe é mal treinada. Ela é muito mal treinada. E aí, vamos questionar o Ramon. Mudança de esquema tático. Gente, não tem mudança de esquema tático nessa equipe do Corinthians. A verdade é que é um catado. É um catado de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Imagina você vai num restaurante que serve vários tipos de comida. Você vai no restaurante, tem o cardápio italiano, tem o cardápio japonês, tem o cardápio grego. E aí esse restaurante tem um dado período do dia, né, eles fazem a xepa do restaurante, né? Que aí junta o que sobrou de melhor, né, durante o dia. Só que aí é um restaurante de luxo, vai ter só coisa boa. Vai ter só coisa boa. Vai ter o sushi com o melhor peixe, mas vai vir junto com esse sushi, vai vir a melhor comida grega, vai vir a melhor massa italiana e por aí vai. E por aí vai. Esse é o Corinthians. O Corinthians tem, cara, assim, o que tem de melhor em várias posições, mas, cara, não é organizado. É uma bagunça. É uma bagunça. Você pode ver coisa boa. Eu vejo coisa boa. Mas se você falar que taticamente tem alguma coisa com isso, não tem, velho. E por isso que eu falo, não adianta a gente ficar falando de esquema tático, para mim isso é perda de tempo. Não, porque no 4-4-2, 4-3-6, sei lá qual que é o esquema que é melhor. Porque nesse funcionava, nesse aqui não funcionou. Gente, eu já tinha falado, qualquer equipe um pouquinho mais organizada que pegar o Corinthians vai sofrer. Vai sofrer porque o Corinthians, cara, assim, individualmente falando, é um fenômeno. O Garro tá jogando muita bola. O Depay tá só crescendo. O Yuri Alberto saiu dos maus momentos, né, da artilharia. O Romero, ele chama o protagonismo para ele, a responsabilidade em uma partida ou outra, não em todas, é verdade. Então assim, teve o erro do Kaká, mas o Kaká joga muita bola também. E por aí vai. Tem Thales, Magno. Enfim, é uma equipe recheada de talentos. E esses caras estão a fim de jogar. E esses caras estão a fim de jogo. Então, assim, qualquer equipe que pegar o Corinthians vai sofrer.
Falar que não vai sofrer é mentira, vai sofrer. Agora sim, para responder, como a equipe é uma bagunça, para responder é fácil. É só jogar bola também. E o Racing fez isso. Ah, mas o Corinthians no final do jogo amassou. Amassou, mas não fez gol. Não adianta a gente ficar falando de números, números, números. Amassou, teve chance. Yuri Alberto teve chance. Depay teve chance. Ah, fulano teve chance. Ciclano teve chance. Cadê a bola? Teve bola na rede? Teve bola na rede. Então, assim, o que importa no final é o resultado. Para o Corinthians se classificar, para o Corinthians avançar, ou para o Corinthians salvar na Sul-Americana, ou para o Corinthians salvar do rebaixamento, é resultado. Não adianta a gente for o Vasco, por exemplo. A gente vai falar de Vasco. O Vasco sofreu um bocado com o Cuiabá e venceu. Aí a gente vai ficar falando de números. Números são importantes. Eu concordo. Eu concordo que os números são importantes. Mas ali é um recorte de jogo que o Racing estava muito cômodo. O time dos caras tem qualidade, mas é uma bagunça. Vamos segurar esse resultado, levar o empate para casa? Ah, correram um grande risco. Correu mesmo. Como todo mundo corre quando joga Libertadores ou Sul-Americana. Eu canso de falar aqui, o Palmeiras joga sempre no limite essas competições de mata-mata. Nas 2 últimas temporadas, cobrou seu preço esse jogar no limite. Jogar com o regulamento embaixo do braço, de achar que vai decidir. Isso, cara, é uma doutrina do próprio treinador, infelizmente. De achar que vai resolver tudo no Allianz Parque. Uma doutrina do próprio treinador, né? Infelizmente, cara. Mas cobra o seu preço. Quando dá certo, gênio. Quando não dá certo, a gente critica. Não quer dizer que ele não sabe nada de futebol, mas a gente critica. Então, assim, por isso que eu tô falando, você vai falar, o Corinthians jogou bem, o Corinthians amassou o Racing. Eu não acho. Eu acho que o time é uma bagunça. E se fosse minimamente organizado, teria saído de Itaquera com 2-3-0. Teria saído classificado já. Como saiu classificado praticamente o Atlético Mineiro, eu acho que tem que ter calma o resultado do Atlético Mineiro, porque eu me recordo em anos recentes um duelo entre Palmeiras e River Plate, que o Palmeiras humilhou o River Plate na Argentina e o River humilhou o Palmeiras em São Paulo. O Palmeiras só foi o ano do bicampeonato, né? O primeiro título do Abel, se eu não me engano. Eu acho que foi. O torcedor me corrija se eu tô enganado. Se eu não me engano, foi o primeiro título do Abel de Libertadores com o Palmeiras. E naquela altura, cara, assim, se não fosse o VAR buscar lances que, assim, teve um lance lá, teve um gol do River, que os caras foram buscar a origem da jogada e ninguém tinha entendido que foi irregular. Ninguém, cara. Até os comentaristas na TV. Eu me lembro os comentaristas, cara, não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que eles estão procurando. E aí a TV voltava, o lance voltava a jogar, e mesmo assim a galera não entendia o que estava acontecendo. Aí sim, foram buscar, liberar as imagens e falou, pô, realmente, o lance tava, né, o lance não era legal. Mas, pô, até a Conmebol, a arbitragem da Conmebol achar e informar, levou muito tempo. Assim, foi um momento daquela classificação que foi suado. Então, por isso que eu não acho que o Galo ainda está classificado contra o River, mas o Botafogo tá. E contra o Racing, 3-0, eu acho que seria resultado suficiente. E o Corinthians, se fosse minimamente organizado, já poderia estar classificado. Mas o time é uma bagunça. O time é muito bom, cara. Assim, o Depay joga muita bola, cara. O que o Depay tem de diferente, porra, é absurdo. A gente ficava na preocupação, pô, será que o Depay vai ser um Rames Rodrigues? Não, o Depay veio para jogar bola. O Depay veio para jogar bola e ele se condicionando cada vez mais e ele se entrosando cada vez mais. Pô, esse cara aí, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele vai jogar muita bola. Se não marcar o cara direito, ele vai decidir o jogo pro Corinthians. Porque ele tá afim de jogo. Ele tá afim de ser protagonista. Ele tá afim, cara. Ele tá afim. Ele tá querendo. Só que eu acho que ele ainda tá sentindo um pouco o ritmo de jogo. Mais umas semanas, eu acho que ele vai estar minimamente assim. Ele vai estar bem. Ele vai estar bem. E me parece estar focado. Agora, assim, só Depay, só Yuri Alberto, só Garro, só isso não funciona. Só isso não resolve. Porque você pode até marcar muitos gols.
Mas o time é uma bagunça. O time vai tomar muitos gols. É assim que tem sido os últimos jogos do Corinthians. O Corinthians pega um Flamengo com um jogador a menos, um time mega organizado e não consegue fazer nada. Aí você vai falar, pô, os jogadores são bons, são ruins. Não é uma questão de ser bom ou ruim. Os jogadores são bons. Agora, assim, não fez nada por quê? Porque pegou um time organizado do outro lado. Se você tirar a rivalidade, por isso que eu falo assim, você pô, vai jogar contra o São Paulo, vai jogar contra o Palmeiras, tem o fator rivalidade, as coisas tendem a mudar alguma coisa, tendem a nivelar muita coisa. Agora, se quando você pega um time que não tem esse nível de rivalidade e o time é organizado, como pegou o Flamengo na Copa do Brasil, não tem jeito, cara. É difícil fazer alguma coisa. Ah, mas os caras não marcaram também. Não marcaram também. No Rio só marcou um gol. Os caras não marcaram também, mas um gol de vantagem, se não tomar gol, tá classificado. Esse jogo caótico, ele é bom, ele é ruim, mas no fim, depende do que você quer para sua vida. Eu só acho que assim, vai ser uma loteria. O jogo na Argentina vai ser uma loteria. A reta final de Campeonato Brasileiro vai ser uma loteria. E a fórmula tá aí. Assim, a vantagem do Corinthians, o problema para os outros e a vantagem para o Corinthians é que, cara, assim, 70% das equipes do Campeonato Brasileiro são uma bagunça. Né? É uma bagunça tática. É treinador que pega um jogo, muda aqui, muda ali, tenta ser o gênio, tenta fazer um milagre. Então essa é a grande vantagem. E nessa brincadeira do caos contra o caos, o Corinthians é melhor porque tem mais qualidade individual. E os caras estão a fim de jogo. Uma coisa é ter esse grupo cheio de jogadores estrelados e os caras não quiserem jogar. Como aconteceu algumas vezes com o Flamengo. Né? Um time estrelado, vem treinador e o time não está muito a fim de jogo. Aí não dá certo mesmo. Mas os caras estão a fim de jogo. Pô, primeiro gol dos caras. Gol cagado. Gol cagado. Gol cagado. Não me venha falar que aquilo foi ensaiado. Gol cagado. Mas é posicionamento. É a bagunça que é o Corinthians defensivamente. Se você der aquela bola, que pega o lançador de bola, aqueles lançadores de bola, lança com o braço mesmo. Lança para aquele cara do Racing, esqueci o nome dele. Lança para aquele cara do Racing aquela bola mais 1000 vezes, ele talvez acerte o mesmo lance uma vez. Da forma como foi, você pega, põe chuva, põe vento, põe mesma temperatura, ele não vai acertar essa bola nem a pau. Gol cagado. Mas por que ele teve espaço, condição de fazer aquele gol? O Hugo estava mal posicionado e o time defensivamente é uma bagunça. 5 minutos de jogo. Aí, pô, aí beleza. Aí começa o show de talentos. Sem ironia nenhuma. Começa o show de talentos. Aos 10 minutos, o Depay vai lá, faz a jogada brilhante, digna do jogador que ele é, dá assistência pro Yuri, e o Yuri Alberto, digno do talento que ele é, dá uma cavadinha, encobre o goleiro e a caixa. Segundo gol, lance do Yuri Alberto também. Clareou a jogada, chutou de longe, o goleiro não chegou, caixa. Jogadores habilidosos, jogadores com talento. E jogadores com talento a fim de jogo. Não adianta você ter um jogador com talento como o Rames Rodrigues sem estar a fim de jogo. Os caras a fim de jogo. A fim de jogar futebol. E aí no começo do segundo tempo, mais uma vez, resultado da bagunça que é o Corinthians. Os caras fizeram o que quiseram, chegaram, chutou e é gol. E aí não tem o que o Hugo fazer. Ele tá vivendo um bom momento, tá defendendo lances importantes, bolas difíceis, mas tem hora que não dá, velho. Tem hora que o time precisa ajudar o cara. Mas, pô, qual que é o saldo dessa partida? O saldo é negativo para mim. Se empatar na Neoquímica Arena, o saldo é negativo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Algumas. Ué. Aguenta aí. Aí, beleza. Não, deixa eu pegar aqui. Ramon Dias.
explica a mudança contra o Racing. Está tudo aberto, o Corinthians não está eliminado, não está eliminado mesmo, mas ali, cara, o Ramon conhece melhor do que ninguém, né? Não preciso ficar falando aqui o que é jogar fora de casa em uma competição internacional. O Corinthians tem todas as condições, como tinha o Flamengo, de visitar o Peñarol e amassar. O Corinthians tem as mesmas condições de ir lá e amassar o Racing. Porque individualmente falando, o Corinthians é infinitamente superior. Assim, não há nível de comparação. Quando você olha os atletas do Racing dentro de campo, é um time organizadinho. Mas talento individual, o Corinthians sobra. As jogadas individuais são absurdas. Mas aí só isso não basta. Você pega um time organizado, os caras vão tirar o espaço e só talento não vai resolver. Precisa ter futebol. Precisa ter treinador. Aí, pô, vai explicar esquema tático. Não tem esquema tático. Ó. Quando fizemos a alteração, estávamos 1-1 e íamos empatar. E eu sou um treinador que tem a característica de poder atacar e correr riscos. É preciso compreender isso. Vou fazê-lo aqui, vou fazê-lo amanhã, depois de amanhã, toda a minha vida. Quando vejo que a equipe precisa de médios, utilizamos os médios. Quando precisamos de jogadores ofensivos, utilizo-os. Então, eu não sei qual é a sua dúvida. A sua, e provavelmente a de mais alguém, mas o Corinthians tem um técnico com características ofensivas, eu corro os riscos e eu os assumo se houver. Não interessa, velho. Assim, pô, desculpa aqui. Pô, coisa, tirou o meio campo, tirou o zagueiro, sei lá qual que é a mudança que vai ser feita. Não interessa, velho. Eu acho que o grande trunfo do Corinthians são as forças ofensivas. E se o Ramon for apostar nisso, eu tô com ele. Poderia ter, no final do jogo, ter marcado mais 2 gols, mas não aconteceu. Eu não acho que isso aqui pauta alguma coisa. Eu acho que precisa de mais. Eu acho que precisa de mais treinador. Ele pode falar que é o treinador, que ele é o treinador e ele vai escolher quem entra, quem sai, quem começa o jogo. Ele só vai escolher o jogador, porque assim, o time dentro de campo, ele não existe. Na minha opinião, você pode falar, você está equivocado, não entende nada de futebol. O Ramon provavelmente entende 1 milhão de vezes mais de futebol do que eu. Mas o que eu vejo como telespectador é um time que não existe. Como conjunto, é um time que não existe. Individualmente, sim. É um baita time. Mas como conjunto... Aqui, ó. Yuri Alberto. Iguala marcas de Liedson. Isso é animador. Consolida a volta por cima. Isso é muito animador. O feito conquistado em 142 jogos coloca Yuri Alberto ao lado de Jadson, Liedson, Mirandinha, Benê e Joaquinho, todos com 50 gols. O atacante ainda se aproximou de Guerreiro, 54 gols, Dentinho, Edilson, 56 gols e Gil, 56 gols, na lista de maiores goleadores da história do Corinthians. Ele é habilidoso, ele é talentoso, ele marca, ele sabe fazer gol, ele tem frieza, ele é instável, né? Ele sofre pressão muito facilmente, mas ele é habilidosíssimo, isso é inquestionável. Deu a volta por cima e vai viver oscilações. O Corinthians sem organização do jeito que tá, ele vai seguir oscilando. Mas ele é um cara muito necessário. Ele é um cara muito necessário. Mas já deu para ver que o torcedor, quando o negócio começa a apertar, não tem muita paciência. E ele, infelizmente, ele mostrou que ele não tem, né, esse que a mais de chamar essa responsabilidade e lidar com essa pressão da forma como deveria. Né, de um atleta com o quilate que ele tem, né? Aqui, aqui, ó, as aspas do Yuri Alberto. Culpou a chuva e o gramado. Eu não acho que foi culpa da chuva e do gramado. Nós tínhamos condições de vencer o jogo. Infelizmente, com as condições do gramado, a partir do meio para o final do primeiro tempo e do segundo tempo, acabou nos complicando muito. Mas acho que é focar agora. A gente tem uma semana para trabalhar. Não é desculpa, gente. Não é desculpa. Ele tenta colocar algum condicionante. O Corinthians com a chuva, mano. Tá, se foi difícil pro Corinthians, por que o Racing marcou o gol, então? Por que o Racing empatou o jogo?
Vai falar que ali foi culpa da chuva? O cara conduziu a bola do jeito que quis, ninguém tirou. E no final do jogo, teve várias oportunidades. Por que não marcou? É culpa do gramado? É culpa do gramado. Faltou, obviamente, faltou um pouquinho mais de capricho. Faltou um pouquinho de sorte também, é verdade. Mas tem um mérito do Racing. Que apesar de ceder os espaços, ele tirou espaços também. Então, quando alguém vai cabecear, quando o Yuri Alberto vai cabecear, o Romero chegou atrasado na bola, tem sempre um jogador do Racing junto, que ele pode não conseguir tirar a bola, mas ele dificulta a jogada. Quando o Memphis chuta, quando o Garro chuta, a bola passa perto, sempre tem um cara na cobertura, pode reparar. Ah, mas ele não cortou o chute. Mas esse é o espaço que ele ocupa, que dificulta a visão do atleta e dificulta o arremate. Então, assim, vai culpar a chuva? Vai culpar o gramado? Eu abri o podcast até parabenizando, porque eu não acho que isso condicionou nada. Foi um jogo frenético, foi legal de ver o jogo, foi legal. Foi entretenimento. Eu só acho que agora ficou uma situação muito complicada. O Corinthians tem muito mais talento? Tem. Tem condições de ir na Argentina e vencer fácil? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Só que precisa ser organizado. Em pouquíssimos dias, você acha que dá tempo de organizar alguma coisa? Se o Ramon já está trabalhando há meses, você acha que ele vai organizar alguma coisa de um jogo para o outro? Não vai mudar nada. Vai ser no jogo aleatório, intuitivo e que vença quem tiver mais sorte, de repente. Ou no caso do Racing, quem for mais organizado. Porque talento o Corinthians tem. Situações de gol o Corinthians vai criar. Isso eu não tenho dúvidas. Agora vai marcar? Difícil, né? Vamos lá? Bom, vamos embora. Vamos com o Vasco da Gama agora. Tem uma tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Cuiabá. E aqui, a situação do Cuiabá vai ficando cada vez mais delicada. E o Vasco, né? Alegre, feliz, livre, leve, solto. Ultrapassa o Fluminense. Já estava na frente, né? Já estava na frente. Então, uma vitória importante para se manter ali na busca de uma competição internacional é fundamental, né? Fundamental. Essa busca pela Sul-Americana eu acho que é fundamental. Nesse momento que o Vasco vive, agora de se reestruturar, de se organizar, aqui ó, pegar o Paiva. Falou do Payet, né? O Payet, infelizmente, cara, desde que o Payet chegou, ele não conseguiu chegar em condições físicas de praticar um bom futebol, né? Ele teve bons momentos, mas assim, é um recorte de jogo aqui, um recorte de jogo ali. E foi um jogo, uma loucura. Uma loucura. O Cuiabá teve várias chances, o Vasco teve várias chances e o Vasco acabou saindo vencedor. Ah, falta um pouquinho de sorte, falta um pouquinho de sorte ali. Cara, o fator sorte, ele pertence ao futebol, como qualquer coisa na tua vida. Como qualquer coisa na sua vida. Tem muita coisa que depende de sorte. Seja o que se você for fazer na tua vida. Né? Se você vai almoçar, pô, que você quer pegar o melhor bife. Se você chegar cedo, a chance é maior de você pegar o melhor bife. Talvez. É que o cara acabou de cozinhar, a qualidade está melhor, está mais saboroso. Talvez. Você pode chegar, o cara ter pego a sobra de ontem. Mas é improvável. Eu acho improvável. Tem restaurantes que faz isso, enfim. Eu acho que assim, você vai num restaurante de credibilidade, né? A chance de você. Por quê? Porque a cozinha está menos abarrotada, né? São menos demanda, o cara vai fazer mais tranquilo a tua comida. Então a chance de você pegar, né? E aí, cara, é questão de sorte ou azar. Você pode chegar, o cara tá de mau humor, tá frio ainda, vai fazer uma comida zoada. Você fala, não tá legal hoje. O cozinheiro não acertou a mão. Ou o chefe, né? Como é que você queira chamar. O chefe não acertou a mão hoje. Mas ele chegou frio, né? Mise en place não estava feito. Enfim. A série de histórias. Mas como eu falei, tudo na tua vida, o negócio depende de fator sorte. Você vai querer conquistar o teu amado ou a tua amada. Você tá lá no bar, você tá você tá no restaurante, seja lá onde for, você tá na balada, tá na festa, aí você vê lá o teu querido ou a tua querida. Você mira,
Aí você fala, pô, vou tomar um gole da bebida aqui pra dar uma animada, tomar coragem. Aí o tempo de você pegar a bebida e dar um gole, ou o tempo que ou alguém chegou antes, ou o tempo que o teu amado foi pro banheiro, e aí você perde aquele momento. Então tudo na vida depende de sorte também. Ou azar. Ou azar. Às vezes você tá lá, pô, foi no bar, não quero nada com nada, só quero encher a cara. E de repente, você tá numa mesa e você nota que a tua amada está ali. E você nem percebeu. Tudo depende de sorte na vida, né? É isso, gente. Isso que eu tô falando. Ah, não, mas o Vasco deu sorte, nós demos azar. Pô, o Corinthians, pô, nós somos azarados. É, o azar, a sorte depende do futebol. O que você pode fazer é controlar aquilo que você pode controlar. O que que é? Tivemos oportunidades, vamos marcar. Pô, mas deu azar, hein? Será? Não teve uma bola ou outra que dava para ter caprichado um pouquinho mais? Por que que os caras acertaram? Foi falta de sorte? O primeiro gol do Racing foi sorte. O segundo não foi. O segundo foi construído. Se o gramado estava ruim, então, o segundo gol do Yuri Alberto foi sorte? Eu acho que não. Talvez um torcedor do Racing entenda e fala, cara, aquele aguaçal de acertar o chute com aquela potência, com aquela precisão, foi sorte, apesar dele ter qualidade. Talvez para um torcedor do Racing pode ter sido sorte. Mas sorte e azar faz parte. Você tem que trabalhar para que isso não aconteça. Para que você não dependa da sorte e não dependa do azar. Porque aí, cara, é um jogo intuitivo. Hoje o Corinthians, para mim, joga um jogo de sorte e azar. Às vezes você vai vencer, às vezes você vai perder. E aqui o jogo de Racing Vasco foi sorte e azar. Aliás, essas equipes que estão mais do meio para baixo da tabela têm feito jogos caóticos dessa forma. Por isso que eu digo assim, para quem está buscando uma recuperação, o Vasco tá querendo se firmar cada vez mais, o Corinthians está buscando se salvar. Cara, esse jogo de sorte e azar, quem for mais organizado, consegue levar a melhor. O problema é que vira um jogo intuitivo, caótico, e você não sabe o que vai acontecer. Méritos do Vasco. Méritos do Vasco, está buscando uma organização, e aqui a gente traz a notícia. Ó. Em carta aberta, o Vasco informa que abriu processo de mediação com credores para enxugar dívidas. O processo será conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, diz a carta assinada pelo presidente Pedrinho e o CEO Carlos Amodeu. Ia falar Amodeu. Aí o Vasco, carta aberta. Ah, isso. Muita gente talvez entenda isso como um fracasso. Eu acho isso, eu entendo isso como o caminho da organização, a transparência. É fundamental ter transparência. A gente sabe do momento do Vasco, não tem mais 777, né? A empresa está um caos. A empresa que comprou, né, a SAF do Vasco. O Vasco busca alguma outra empresa para comprar a sua SAF. Ou seja, não tem mais o aporte financeiro que deveria vir da 777, então fica mais difícil você pagar não só a folha salarial, mas os credores, que são muitos. Então você precisa negociar. E você precisa, para fazer isso, você precisa de transparência. E para mim, esse já é um passo importante. Não vai resolver nada. Isso aqui não vai resolver nada. Mas é um passo importante. Você sinaliza para o mercado, para os torcedores, de que, olha, estamos com problemas. Todo mundo sabia que tinha problema, mas a gente está mostrando que tem. E é melhor mostrar do que depois chegar lá na frente e falar, não vamos mais pagar. E só piorar a situação do clube, como muitos clubes fazem. Né? Maquia o número, dá uma maquiada no número ali, dá uma maquiada no número lá, chega o balancete financeiro, divulga números favoráveis, pô, a situação não está tão ruim quanto parecia. Não estou dizendo que quem faz isso ou quem não faz, estou dizendo que a gente sabe que acontece.
Então eu prefiro muito mais a transparência do que qualquer outra coisa. E o Pedrinho me parece ser um cara que está muito preocupado em colocar o Vasco da Gama numa prateleira diferente do que foi as últimas temporadas. É isso, gente. Ó, tabela do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Aqui deixar a nossa... Para finalizar, né? Já estamos com meia hora de podcast. Maguila, cara. Maguila. Faleceu aos 66 anos em decorrência de demência pugilística. Que acontece, que acomete pessoas que tomaram muita pancada na cabeça. Costuma acontecer com lutadores, às vezes com jogadores também. Jogador de futebol americano, isso costuma acontecer, é muita pancada. Jogador de futebol também, fica dando muita cabeçada na bola. Cara, a bola é pesadíssima, tá? Pra quem a gente assiste o futebol na TV, acho que a cabeçada, a bola tem peso de uma bolinha de uma bexiga, né? Pô, a bola é pesadaça. É pesadaça. Eu convido você, torcedorzinho que tá aí no sofá, dá uma cabeçada numa bola. Pega aí, qualquer dia que você vê, for numa pelada. E aí, pô, cruza a bola pra mim. Pô, você vai ficar meio desnorteado nas primeiras cabeçadas. Então, assim, pancada é pancada, ano após ano, você dá cabeçada, acerta cabeça com cabeça. O futebol também tá sujeito a isso, né? E o Maguila, em decorrência da sua profissão, que foi o boxe, acabou acometido pela doença e nos deixa e se despede, deixando um legado, né, para o boxe brasileiro. Adilson, né? Adilson Maguila. Conquistou títulos brasileiros, sul-americano e o mundial da WBF. Adilson Rodrigues dos Santos. Morreu nesta quinta-feira aos 66 anos de idade. Sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, foi diagnosticada em 2013. Você vê que, assim, diagnosticada há mais de 10 anos atrás. Mas você vê que, infelizmente, o cérebro, né, é um órgão muito sensível e, infelizmente, não teve como, né? Você vai tratando, você vai postergando. Mas chega uma hora que não dá, né? A degeneração, ela vai atingindo níveis e, infelizmente, não teve. Infelizmente, não tem, né? Como você retardar mais, né? Os tratamentos, eles vão retardando, né? Algumas doenças degenerativas, o tratamento é retardar, é tentar atrasar a doença. Algumas você atrasa, você estaciona ela, como é, por exemplo, o HIV, por exemplo, né? A AIDS, o vírus do HIV. Você para ele, você paralisa ele. Então não é, o HIV não vai te fazer morrer mais cedo ou não. Pode ser outra coisa. Mas o tratamento que existe hoje de HIV, você freia a doença mesmo. Ela fica freada, fica estacionada, não acontece nada. Se você deixar de tomar os remédios, aí sim, você vai, né? Você vai viver uma situação complicada. Mas o tratamento existe para isso. Só que tantas doenças degenerativas, né? Existem medicamentos que retardam a doença. Elas nunca param a doença. O progresso, a progressão da doença. Elas apenas retardam, né? Infelizmente. E essa é uma doença que, cara, não vou dizer que ela é desconhecida. Eu acho que, assim, existem muitos estudos e em virtude de modalidades esportivas, são doenças que vão acometer muitos atletas, infelizmente, né? Infelizmente. A gente espera que, cara, é um problema, porque, assim, o boxe é né, uma modalidade que expõe muito o atleta. Eu citei o futebol americano, o próprio futebol mesmo, você tem que se expor mesmo, né? Porque você tem que ir para jogada, você tem que ser competitivo. Infelizmente, o cérebro, ele é muito sensível, cara. É um órgão muito sensível. E uma vez lesionado, não tem mais volta, né? O cérebro, ele não se regenera. Se regenera, mas assim, chega um ponto de não retorno, né? Podemos dizer assim. Ele estava 28 dias internado e a gente procurou não falar com a imprensa, porque eu procurei cuidar da minha família. É o momento de cada um. O Maguila estava há 18 anos com encefalopatia traumática crônica. Há 30 dias foi descoberto um nódulo no pulmão. Ele sentiu muitas dores no abdômen, tiraram 2 litros de água do pulmão
não conseguimos fazer a biópsia, relatou Irani. Alguns feitos. Acumulou um cartel de 85 lutas, 71 vitórias, 61 por nocaute, 7 derrotas e 1 empate técnico. Eu não sei se muita gente teve a chance de ver o Maguila falando, mas era um personagem, né? Era um personagem. Sempre irreverente, sempre falando com bom. Às vezes ele ficava bravo, né? Às vezes ele ficava meio pá, ficava meio pistola. E era engraçado também, quando ele ficava meio pistola. Era engraçado, porque, pô, ex-campeão peso pesado. A galera ficava com medo, né? É óbvio que ele não ia fazer nada, né? É um cara muito equilibrado, mas, pô, o pessoal ficava com medo, né? O interesse começou ainda cedo em Aracaju, ao assistir às lutas de Éder Joffre e, em especial, Muhammad Ali. Me interessei por boxe porque eu sempre fui fã do Muhammad Ali e do Cassius Clay. Sempre fui fã dele e disse: vou lutar boxe. Gostava demais dele. Quando eu comecei a assistir, nem televisão tinha em casa. Você que não teve a oportunidade de ver alguma entrevista do Maguila, eu faço convite, cara. Personagem muito irreverente do nosso esporte, né? Uma personalidade que infelizmente nos deixa, mas fica um legado. Fica um legado. Infelizmente a gente não chegou, não viveu a era. Infelizmente não teve, né, a era das redes sociais na era do Maguila, né? Mas se tivessem, a galera ia brincar. Vocês podem ter o Mike Tyson, mas nós temos o Maguila. O nosso Mike Tyson. Ou não, os americanos tinham o Maguila deles, né? Os americanos tinham o Maguila deles. Então, cara, assim, todo o nosso respeito à trajetória, né, às conquistas, que são muitas, né? Que são muitas. Passou na TV, né, brilhou, lutou com Holyfield, George Foreman. Holyfield ainda no comecinho, né? Perdeu para os dois, mas assim, o que vale são os bons momentos, os grandes nocautes, né? As frases irreverentes. E tá aí, né? Tá aí. Mais um herói brasileiro, do esporte brasileiro. Nos deixa, mas eu acho que o mais bacana é que deixa um legado. E para você que não acompanhou a trajetória do Maguila, pode ter certeza que a gente vai ter alguns documentários, a gente vai ter alguns filmes contando a história desse pugilista, tá? Peso pesado. É isso, gente, ó. Muito obrigado para todo mundo. Ótima sexta-feira. Hoje é dia de baile, hein? Hoje é dia de baile, então é dia de moderar ou não, né? Seja como você quiser. Seja feliz, tá? Aproveite sua vida. Porque às vezes quando a gente olha notícias como essa, a gente vê que o quanto a gente tem que viver a vida no tempo que a gente tem, né? E eu tenho certeza que o Maguila viveu tudo que ele tinha para viver, cara. Intensamente. Intensamente, tá? Agradeço demais a vocês que nos acompanham até aqui. Peço para deixar aquela famosa moral. Fica o nosso profundo agradecimento. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.